Um filme difícil, não somente pelo tema que aborda, mas principalmente porque coloca o espectador diante de uma questão perturbadora: como um homem aparentemente comum pode participar da organização de um dos maiores crimes da história da humanidade. A Solução Final, título brasileiro de Eichmann, drama histórico lançado em 2007, dirigido pelo cineasta britânico Robert Young e protagonizado por Thomas Kretschmann, Troy Garrett e Franca Potente, é o tema deste episódio do quadro Projetos Culturais. Eu sou Orlando Rodrigues, idealizador da URTV Web. O filme acompanha Adolf Eichmann, oficial nazista que teve papel fundamental na organização das deportações de judeus para guetos, campos de concentração e centros de extermínio durante a Segunda Guerra Mundial. Após a derrota da Alemanha nazista, Eichmann conseguiu escapar da Europa e estabeleceu-se na Argentina, utilizando uma identidade falsa. Em 1960, foi localizado e capturado por agentes israelenses, sendo levado para Israel, onde posteriormente seria julgado. É nesse período que se concentra grande parte da narrativa de A Solução Final. O centro dramático do filme é o confronto psicológico entre Eichmann, interpretado por Thomas Kretschmann, e o oficial israelense Avner Less, vivido por Troy Garrett. Less recebe a missão de interrogá-lo e obter informações detalhadas sobre sua participação no Holocausto. O filme transforma esses interrogatórios praticamente em um duelo. De um lado, temos Eichmann tentando apresentar-se como um funcionário que simplesmente cumpria ordens. Do outro, Less procura romper essa defesa e demonstrar que a responsabilidade individual não desaparece simplesmente porque um crime foi cometido dentro de uma estrutura burocrática. Essa talvez seja a questão mais interessante do filme. Eichmann não é apresentado apenas como uma figura monstruosa no sentido cinematográfico tradicional. Muitas vezes ele aparece tranquilo, racional e burocrático. E justamente aí está o aspecto mais perturbador. O horror não precisa necessariamente apresentar-se através de alguém gritando ou demonstrando crueldade o tempo inteiro. Ele também pode aparecer através de documentos, listas, horários de trens, ordens administrativas e pessoas que transformam seres humanos em números. Historicamente, Eichmann teve papel central na organização das deportações. Seu setor participou da deportação de mais de 1 milhão de judeus europeus para locais de confinamento e extermínio. O título brasileiro do filme remete diretamente à expressão nazista Solução Final da Questão Judaica, o programa de assassinato sistemático dos judeus europeus. O filme apresenta esse genocídio principalmente através da memória, dos interrogatórios e das reconstruções do passado. E existe uma escolha narrativa importante nisso. Em vez de construir apenas um filme de guerra tradicional com batalhas e grandes movimentações militares, Robert Young concentra parte da tensão dentro de uma sala. A guerra terminou, milhões já morreram. Agora resta descobrir como aquilo pôde acontecer e qual foi a responsabilidade daquele homem sentado diante de um interrogador. Essa perspectiva coloca o povo judeu não simplesmente como elemento secundário de uma história sobre nazistas, mas como vítima de um projeto sistemático de perseguição, deportação e assassinato. O julgamento real de Eichmann, realizado em Jerusalém em 1961, teve enorme importância histórica.
Diferentemente de outros grandes julgamentos do pós-guerra, os depoimentos dos sobreviventes ganharam enorme destaque e contribuíram para ampliar mundialmente a consciência sobre o Holocausto. Existe, porém, um outro aspecto que merece atenção quando assistimos ao filme atualmente. Quando falamos do genocídio promovido pelo nazismo, imediatamente pensamos corretamente nos aproximadamente 6 milhões de judeus assassinados. Mas eles não foram as únicas vítimas das políticas raciais nazistas. Os Roma e Sinti, frequentemente chamados genericamente de ciganos, também foram perseguidos racialmente pelo regime. Foram presos, deportados, submetidos a trabalhos forçados, experiências médicas e assassinatos em massa. As estimativas históricas variam, mas centenas de milhares de Roma foram mortos durante o período nazista. E aí encontramos uma diferença interessante entre a história e o enfoque do filme. A solução final concentra sua narrativa fundamentalmente na perseguição aos judeus e na responsabilidade de Eichmann nesse processo. A perseguição aos Roma não recebe destaque equivalente. Isso não significa que ela não tenha relação com a história de Eichmann. Registros históricos indicam que Eichmann também esteve envolvido na organização da deportação de dezenas de milhares de Roma. Portanto, ao comentar o filme, vale ampliar aquilo que aparece na tela. O Holocausto possui no genocídio dos judeus seu projeto central de extermínio sistemático, mas o universo persecutório e racial do nazismo atingiu também Roma e Sinti, pessoas com deficiência, prisioneiros de guerra soviéticos, homossexuais, opositores políticos e outros grupos perseguidos pelo regime. O filme também possui algumas curiosidades interessantes. A produção é uma coprodução entre Reino Unido e Hungria, dirigida por Robert Young, com roteiro de Snu Wilson. Thomas Kretschmann, ator alemão escolhido para interpretar Eichmann, construiu uma carreira internacional interpretando diversos personagens ligados à Segunda Guerra Mundial. Há ainda uma curiosidade particularmente significativa. Fontes sobre a produção registram que Kretschmann era casado com uma mulher judia quando interpretou Eichmann. Uma outra história curiosa aconteceu durante as filmagens. Segundo relatos divulgados sobre a produção, Thomas Kretschmann e Troy Garrett teriam ficado insatisfeitos com alterações feitas em uma determinada cena do roteiro. Kretschmann teria simplesmente jogado as páginas revisadas no lixo. Posteriormente, aquelas alterações acabaram abandonadas. Mas talvez a informação de bastidores mais importante seja a própria origem do roteiro. O filme foi baseado em grande parte no livro Eichmann Interrogated, construído a partir do extenso material dos interrogatórios realizados por Avner Less antes do julgamento. Foram aproximadamente 275 horas de interrogatórios. E existe um detalhe impressionante no encerramento do filme. A voz do verdadeiro Avner Less pode ser ouvida nos créditos finais. Isso cria uma pequena ponte entre dramatização e documento histórico. É importante lembrar, entretanto, que a solução final é uma dramatização e não um documentário. Existem personagens, diálogos, flashbacks, situações construídas para criar uma narrativa cinematográfica. Por isso não devemos utilizar o filme isoladamente como documento histórico, mas ele pode funcionar como uma porta de entrada. Depois de assistir ao filme, que está disponível na RTV Web, em versão dublada, vale pesquisar quem realmente foi Adolf Eichmann, conhecer documentos do julgamento e principalmente ouvir os relatos dos sobreviventes.
Aliás, o julgamento de Eichmann tornou-se um acontecimento internacional justamente porque colocou muitos desses sobreviventes diante das câmeras para contar suas experiências. Talvez seja essa a reflexão mais inquietante deixada pelo filme. Grandes crimes históricos não são praticados somente por figuras aparentemente monstruosas. Eles também dependem de pessoas que organizam transportes, produzem documentos, cumprem ordens, elaboram listas e dizem posteriormente: eu estava apenas fazendo o meu trabalho. Eichmann tentou construir precisamente essa imagem de si próprio. Mas a burocracia não elimina a responsabilidade moral. Organizar os trens que transportam milhares de pessoas para locais onde serão assassinadas também significa participar de máquinas de extermínio. E talvez seja por isso que histórias como essa continuam importantes. Não apenas para lembrar aquilo que aconteceu com milhões de judeus e com centenas de milhares de Roma e outras vítimas do nazismo, mas para recordar que a desumanização normalmente começa muito antes do assassinato. Começa quando uma sociedade aceita dividir seres humanos entre aqueles que merecem direitos e aqueles que supostamente não merecem. Começa quando preconceitos tornam-se políticas, quando pessoas tornam-se números, quando perseguições passam a ser consideradas normais. A solução final não é um filme perfeito. E algumas de suas escolhas dramáticas foram criticadas justamente por acrescentarem elementos melodramáticos e flashbacks a uma história que já possuía enorme força documental. Mas Thomas Kretschmann oferece uma interpretação inquietante de Eichmann e o confronto com Avner Less fornece ao filme sua principal força dramática. Mais do que uma história sobre a captura de um criminoso nazista, é um filme sobre responsabilidade. Sobre aquilo que acontece quando alguém tenta esconder decisões morais atrás de ordens e procedimentos administrativos. E também sobre nossa responsabilidade, décadas depois, de preservar a memória das vítimas. Todas essas pessoas que foram perseguidas, deportadas e assassinadas porque uma ideologia decidiu que determinadas vidas tinham menos valor do que outras, nos faz refletir sobre a importância de se conhecer a história. E conhecer essa história não significa permanecer preso ao passado. Significa compreender até onde o preconceito, a intolerância e a desumanização podem chegar quando deixam de encontrar resistência. Esse foi o quadro de Projetos Culturais. Eu sou Orlando Rodrigues, idealizador da URTV Web. Até um próximo vídeo. Entrevista gravada em 1983. Centenas, até milhares de pessoas nunca ouviram falar de Eichmann. Nem sabem qual foi o destino dele, não sabem que ele foi julgado e enforcado. Muitas pessoas, entre elas muitos jovens no mundo todo, se perguntar a eles quem foi Hitler, muitos dirão nunca ouvi falar dele. Quando se percebe o que realmente aconteceu aqui, não foram apenas os 6 milhões de judeus mortos no Holocausto. Houve milhões de outros. Eichmann foi responsável pelas mortes deles também. Este foi o trabalho da minha vida e mudou totalmente minha visão em muitas coisas na vida, como a crença na democracia. Esta é a única coisa que pode salvar a humanidade de pessoas como Eichmann. E existem muitos Eichmanns latentes por aí. Mas Eichmanns só podem surgir, só podem crescer numa ditadura. E as ditaduras de esquerda e de direita são iguais, mas nunca numa verdadeira democracia. Por isso temos de lutar pela democracia, defendê-la. Temos de fazer o máximo para isso nunca mais se repetir, para evitar o surgimento de novos Eichmanns.